Você está ouvindo Futuro Azul. Olá! Após cerca de 2 anos em debate no Congresso Nacional, o novo marco regulatório do saneamento foi aprovado finalmente pelo Senado Federal no último dia 24. Aqui é o jornalista Cláudio Schuster e o podcast Futuro Azul, um podcast do Grupo Atlantis, vai tratar deste importante tema com 2 convidados muito especiais. Percy Soares Neto, diretor executivo da Associação Brasileira das Concessionárias Privadas de Serviços Públicos de Água e Esgoto, e Fred Turola, economista e sócio fundador da Pesco, empresa especializada em consultoria econômica que, entre outras coisas, faz estudos e projetos de concessões. Vamos começar nossa conversa com Percy Soares Neto, da Abicom. Bem-vindo, Percy, e obrigado por atender nosso convite. Olá, Cláudio. Um prazer estar aqui com vocês no podcast Futuro Azul do Grupo Atlantis para conversar um pouco sobre o novo marco de saneamento. Quais os caminhos que o marco regulatório ainda terá que seguir para virar uma realidade? Após a aprovação do novo marco, que já foi uma vitória importante do setor de saneamento no Senado Federal, no dia 24 de junho agora, existem aí toda a regulamentação decorrente desse novo texto. Alguns decretos que têm que ser feitos pelo governo federal, algumas portarias, então, principalmente o decreto que cria o Comitê Interministerial de Saneamento, o decreto que faz a metodologia de avaliação da capacidade econômico-financeira dos prestadores de serviço e o decreto que orientará o apoio da União e principalmente o incentivo da União à prestação regionalizada dos serviços. Esses decretos, a gente sabe, já estão sendo discutidos, a Abicom também tem feito uma discussão interna sobre esses decretos e eles devem ser a primeira coisa a ser feita. Além disso, eu acho que um dos desafios principais na estruturação do novo marco é a questão da estruturação da Agência Nacional de Água. A ANA, na condição de emissora das diretrizes regulatórias do setor, terá que se estruturar de forma célere e consistente para atender esse papel. E quais os pontos mais importantes do marco regulatório e o que representam em termos de uma mudança efetiva na forma como o país passará a tratar a questão do saneamento? O marco traz mudanças importantes para o setor de saneamento. Ele fortalece a regulação com o papel da ANA, ele estabelece a competição no setor, quebrando o monopólio das companhias estaduais, quer dizer, o trabalho, a assinatura dos contratos sem nenhuma concorrência e, consequentemente, sem a necessidade de assumir compromissos mais ousados com os municípios, e regionalização, que garante a prestação com economia de escala do serviço, ou seja, garante o Instituto do Subsídio Cruzado. Um levantamento da Confederação Nacional da Indústria mostra que 57% das cidades brasileiras que têm contrato para prestação do serviço de esgotamento sanitário operam em situação irregular. Eu queria que você nos explicasse, Percy, o marco regulatório do saneamento vai alterar essa situação? Sim, a ideia é que a adequação dos antigos contratos de programa, dos novos contratos de programa que podem ser firmados até março de 2022, e dos contratos de concessão a um padrão, que são os artigos 10A e 10B do novo marco regulatório, garantem, pelo menos espera-se que garantam, que a qualidade desses contratos seja melhorada. E também força com que as atuais operações de fato, ou seja, aquelas situações onde as companhias estaduais operam sem sequer ter um contrato estabelecido, também sejam regularizadas no mesmo padrão ou com a mesma estrutura de contrato que é um contrato de concessão. Ou seja, com metas, com compromissos de investimento, com compromisso de qualidade de atendimento. Isso também é um avanço importante do novo marco de saneamento. Qual a meta que o marco regulatório estabelece para que toda a população tenha finalmente acesso à água tratada e esgoto? O novo marco propõe que as metas de universalização do serviço sejam atingidas até 2033. Na nossa visão, essa é uma meta ousada, ela não é infactível, mas ela é bastante ousada. Então, sabiamente, já o relatório do deputado Geninho Zuliani já trouxe uma exceção para que, nos casos onde isso se inviabilize econômica, técnica ou financeiramente, que essa meta possa ser
a partir de uma justificativa fundamentada à respectiva agência de reguladora, possa ser estendida até 2040. Também, se você puder nos explicar qual a importância que tem a União, os estados e os municípios na aplicação do marco regulatório. As competências para a gestão do saneamento básico, elas são essencialmente municipais. O poder concedente é um serviço de interesse local e o poder concedente, por si, é o município. Entretanto, Estado e União têm suas responsabilidades na prestação do serviço de saneamento. No nosso entender, a definição de interesse comum, interesse local para o serviço de saneamento que o marco traz, ela é muito mais objetiva do que se tinha. Ela permite deixar muito mais claro essas zonas de sombra entre os poderes no setor de saneamento e vai facilitar bastante a reduzir a judicialização do setor e, principalmente, a trazer mais segurança jurídica para os investidores nesse setor. Obrigado, Percy, por sua participação aqui com a gente no podcast Futuro Azul e fique à vontade para acrescentar mais alguma questão que você considere importante. Obrigado, Cláudio. Obrigado pelo convite de estar aqui com vocês no podcast Futuro Azul. O Grupo Atlantis é um dos associados da Bicom e a gente tem o grupo com muita honra aí no quadro dos nossos associados. Acho que o último ponto, que sempre é bom deixar claro, é que para vencer o desafio do saneamento, a gente precisa de recursos e capacidade técnica e operacional. Não adianta só ter um banco, só ter muito dinheiro. Precisa ter capacidade de fazer, precisa ter pessoas que estão engajadas, trabalhando e sabendo o que fazer com esse recurso e sabendo usar ele da forma mais eficiente para que todos nós possamos levar um melhor serviço para a sociedade. Até logo, até mais. E agora recebemos Fred Turola, economista e sócio fundador da empresa de consultoria Pesco. Seja bem-vindo, Fred, e obrigado também por trazer ao podcast Futuro Azul uma visão sobre os impactos na economia que vai trazer o novo marco regulatório do saneamento, ainda mais nesse momento de crise que nós vivemos, não é mesmo? É uma honra para mim participar do podcast Futuro Azul sobre um tema tão importante, algo que, de fato, pode nos ajudar bastante na saída dessa crise econômica gerada pela pandemia e também a uma melhoria importante nos indicadores sociais do Brasil. Na sua opinião, quais as principais mudanças trazidas pelo novo marco regulatório? O projeto de lei 4162, que traz um novo marco regulatório para o setor, ou atualiza o marco regulatório já existente pela Lei 11.445, traz uma série de ataques a questões centrais que eram verdadeiros entraves ao investimento em saneamento no Brasil. Um deles é a questão da regulação. Existem no Brasil umas 60 agências reguladoras, são extremamente pulverizadas e cada uma delas tem um regramento heterogêneo que faz com que um operador que trabalhe com mais de uma agência seja obrigado a atender diversos padrões, diversos procedimentos. Isso encarece o custo de operar saneamento e torna os operadores incapazes de operar em vários ambientes sem ter um custo muito elevado. Isso acaba revertendo em custos para o usuário. No novo marco regulatório, existe a introdução de uma agência nacional, a Agência Nacional de Águas, a ANA, passa a ter o papel de criar normas de referência para minimamente uniformizar e coordenar a introdução de normativos, de regulamentações pelas agências subnacionais. Isso significa que, depois da aprovação do marco regulatório, vai haver uma uniformização nacional das regras de saneamento. Isso vai permitir com que operadores possam trabalhar de forma mais segura, mais estável e com menores custos de se adaptar a cada uma das regulamentações das diversas agências existentes. É uma excelente notícia para grupos como o Atlantis, que vem crescendo na operação de serviços de saneamento e que terão mais segurança para ampliar suas operações de uma forma mais estável. Além disso, o marco regulatório também ataca questões como a natureza dos contratos. Hoje, os contratos de programa não têm a segurança necessária para os investimentos, não trazem os incentivos necessários para os investimentos. E tem uma série de outras notícias, como o incentivo à regionalização, a uma maior racionalidade na distribuição das operações de saneamento no território brasileiro, entre outras. Então a gente está diante de uma mudança muito importante que vai trazer
grandes frutos para a população brasileira. E a boa notícia da aprovação desse marco regulatório é que os melhores frutos serão colhidos exatamente pela população mais pobre do Brasil. Mas não é só ela que se beneficia, porque a economia brasileira também sofrerá um impacto importante, positivo, que nos ajuda na recuperação da crise sanitária que nós estamos vivendo. E como ficará a questão do investimento privado? A dívida pública brasileira cresceu muito nos últimos anos, chegou num patamar que é na faixa alta da média dos países emergentes. Isso significa que o Estado brasileiro não tem boas condições de realizar investimentos, porque com dívida alta, o custo dos investimentos sobe, a capacidade de captar recursos para investimentos públicos é baixa. A gente sabe que os estados, os municípios estão no limite de sua capacidade de investimentos e até de financiamento dos investimentos. Por isso, o investimento privado é fundamental. Introduzir atores privados que são capazes de levantar recursos, utilizar esses recursos com mais eficiência, tanto no investimento quanto na operação, utilizar formas criativas de captação e até acessar o mercado de capitais e o mercado internacional de capitais, para colocar no jogo capitais que hoje não estão sendo utilizados para a expansão do sistema de saneamento. Isso tudo é fundamental para o avanço da cobertura do saneamento, da universalização e da melhora dos serviços aos usuários. Fred, quais os principais impactos disso tudo sobre a economia? O novo marco regulatório do saneamento vai permitir, primeiro, mais investimentos. Segundo, melhor cobertura dos serviços no horizonte de médio prazo. E terceiro, mais negócios. Então, os impactos sobre a economia são inequívocos. Nós vamos ter impulso à economia e a várias economias locais, regionais, por conta dos novos investimentos e os novos negócios que serão gerados. E a infraestrutura de saneamento que vai ser gerada permite, por exemplo, que o aumento da cobertura de esgoto propicie um aumento da atividade turística em diversos municípios. A gente sabe que sem esgoto não há turismo e, portanto, os novos investimentos vão ajudar muito nesse aspecto. Além disso, o aumento da cobertura de coleta de esgoto e até de tratamento também ajuda a reduzir doenças gastrointestinais, doenças de veiculação hídrica. Isso reduz o número e o tempo de internação no sistema de saúde, tem uma economia fiscal, também ajuda trabalhadores a deixarem de perder horas importantes de trabalho, ou seja, reduz o absenteísmo e reduz até a mortalidade infantil. Melhora a qualidade do meio ambiente, porque ajuda a despoluir rios e outros cursos e outros corpos d'água. Portanto, os impactos que o aumento dos investimentos, que deve ser ocasionado pelo marco regulatório, acontecerá na economia, são muito importantes. Então eu quero agradecer ao Fred Turola, economista, por sua participação aqui com a gente no podcast Futuro Azul. E Fred, fique à vontade para suas considerações finais. Claro que a gente mais espera é que a segurança dessa nova lei, desses dispositivos, torne governos mais capazes de introduzir mais participação privada, de abrirem editais bem construídos, bem definidos, com baixos riscos, com os mínimos riscos possíveis, para que empresas privadas possam assumir papéis de financiamento, investimento, operação, melhoria da qualidade, melhoria da eficiência e os papéis que se espera dessas empresas, e que com isso a população brasileira e a economia brasileira tenham um resultado muito melhor e que, quem sabe, esses avanços em saneamento venham a ser depois, daqui a um bom tempo, venham a ser registrados pela história como um ponto importante de melhorias fundamentais da sociedade brasileira. E eu agradeço a participação aqui no podcast, parabéns a Atlantis pela realização do podcast, é uma iniciativa muito importante para a disseminação de conhecimentos, de informações, debate num setor tão importante, e um abraço a todos. E assim nós encerramos mais um podcast Futuro Azul, que tratou do novo marco regulatório do saneamento. Em nome do Grupo Atlantis, agradeço ao Percy Soares Neto, diretor executivo da Associação Brasileira das Concessionárias Privadas de Serviços Públicos de Água e Esgoto, e ao sócio fundador da Pesco, empresa especializada em consultoria econômica, Fred Turola. Aproveite para ouvir os outros episódios do podcast Futuro Azul no site grupoatlantis.com.br.
O podcast Futuro Azul está nas plataformas digitais Spotify, Apple Podcast, Castbox, Deezer e no seu player predileto. Siga o Grupo Atlantis também no Facebook, Instagram e LinkedIn. Obrigado pela companhia e até o próximo episódio, sempre com um tema ligado ao saneamento e à sustentabilidade.